Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e o vídeo de hoje é sobre cosmologia e cosmogonia na ficção. Na verdade, eu quero fazer uma pequena série sobre esse assunto que é bem interessante. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos, sobre as definições desses termos. Depois a gente conversa sobre as maneiras de abordar, né, de aplicar isso, como transformar esses conceitos em ferramentas, né? Eu vou listar alguns benefícios, o que que o autor ganha desenvolvendo a sua própria cosmogonia, sua própria cosmologia. E no último vídeo eu vou mostrar na prática como é que eu estou trabalhando esses conceitos, como é que eu estou desenvolvendo a cosmogonia, a cosmologia do meu mundo ficcional, porque no fim das contas eu tenho estudado um pouquinho sobre isso justamente para aplicar nas coisas que eu estou fazendo, para enriquecer e organizar melhor o universo em que se passam as minhas histórias, né? Então, antes eu fazia isso de uma maneira mais instintiva, né? Era mais sofrido, mais confuso. Eu não tinha muito um método para fazer, eu não tinha muito embasamento para aplicar esses conceitos no que eu estava desenvolvendo, nas histórias que eu estava desenvolvendo. Mas agora a coisa está fluindo melhor, está fluindo de maneira mais sistematizada. Então eu queria dividir isso aqui no vídeo, né? Então vamos lá, começando pelo sentido das palavras em si. Ambas vêm do grego, né? E as duas, cosmologia e cosmogonia, estão relacionadas à exploração do universo, sendo que cada uma vai em uma direção diferente. A cosmologia, de maneira simples, é uma forma de explicar como o universo surgiu, como ele evolui, como ele se estrutura, como funciona a natureza, mas a cosmologia vai ter sempre um foco mais científico, mais racional, né, por assim dizer. Então ela vai tentar compreender as regras, as leis que regem o universo, os fenômenos que são observáveis, que são comprováveis a partir de experimentos. Ela meio que explica como as coisas são, de uma forma mais objetiva. Isso vai desde a composição das menores coisas que existem até a forma como se organizam os planetas, as galáxias, até onde a gente pode observar. Então a cosmologia ela depende de experimentação, ela depende de observação, embasamento científico. Então é uma coisa bem objetiva. Já a cosmogonia, ela aborda uma explicação mais mitológica, mais mágica. Ela também tenta explicar a origem do universo, mas ela vai tratar de deuses, de mitos, de forças desconhecidas ou não totalmente explicadas cientificamente. Então a cosmogonia ela oferece versões mais poéticas para o surgimento das coisas, para a maneira como as coisas existem no nosso mundo. E esse termo cosmogonia começou a ser usado bem lá atrás, né, pelos primeiros filósofos gregos, como Tales de Mileto. Eles ficavam tentando imaginar hipóteses sobre a origem do mundo, né, e os fenômenos que eles ainda não conseguiam explicar pela ciência. E assim também foi a forma como foram surgindo os mitos, né, pelo mundo todo, né, nas Américas e em todo lugar. Um grande diferencial que a gente pode apontar entre a cosmologia e a cosmogonia é que a cosmologia é uma só. Né? No campo acadêmico, no campo científico, existe consenso. Já a cosmogonia ela é variável. Né? No nosso mundo coexistem várias versões mitológicas para explicar as mesmas coisas, os mesmos fenômenos. E, inclusive, ainda tem pessoas que preferem abraçar versões mitológicas, mesmo quando já existem explicações científicas para algum fenômeno, né? E é assim que funciona, é assim que as coisas funcionam no nosso mundo. É possível até encontrar o termo cosmogonia em um contexto acadêmico, se a gente vai ler algum artigo, algum estudo sobre a origem do universo, por exemplo, e eu acredito que isso se dê porque realmente ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas nesse campo, né? Mas enfim, tudo isso que eu falei até agora, todas essas definições, elas se referem ao nosso mundo, né? Como as coisas acontecem no mundo real. Quando a gente vai falar de cosmologia ou cosmogonia ficcional, aí existe uma flexibilidade maior aí para o uso desses termos, né? Para muitos autores, eu incluso, né? Esses dois campos são importantes e são complementares. Eu gosto de manter os aspectos mitológicos e os aspectos científicos do meu universo bem claros. Aquilo que é consenso pelos personagens que existem ali e aquilo que é crença, né? Aquilo que é um culto religioso ou, né, a imaginação de alguém. Então eu gosto de manter esses dois campos bem separados no universo que eu desenvolvo. Já outros autores gostam de trabalhar só a cosmologia, então eles fazem mapas, criam leis da física que funcionam só no mundo deles, a origem do universo é explicada cientificamente e aceita por todo mundo, né? Enquanto tem autores que usam só a cosmogonia. Então o universo deles é repleto de deuses, mitos, lendas, superstições, então não há uma verdade objetiva aceita por todos, né? Há várias versões ali para as coisas que acontecem. E eu já vi até mesmo quem use só o termo cosmologia para englobar tudo sobre o mundo ficcional, ou só cosmogonia. E se a gente for pensar que quando o autor cria o mundo dele,
é ele que decide o que vai ser considerado verdade ou mito, eu acho que tá valendo também, né? Mas a questão é, por onde que começa, né? Como exatamente a gente trabalha com isso? Como que pensar a cosmologia, a cosmogonia pode melhorar o nosso universo ficcional, a nossa escrita, as nossas histórias? É isso que a gente vai ver no vídeo que vem. Eu espero que essas informações até aqui te ajudem de alguma forma. Era isso pro vídeo de hoje, abraços e até a próxima.